Se você é daquelas pessoas que ainda acredita no amor, que quer acreditar no amor, não num amor de contos de fadas, de felizes pra sempre, mas que dê pra ser feliz até semana que vem, pra programar um feriadinho em São Francisco Xavier. Você que já aprendeu que o amor não é simples, mas ainda gostaria que ele fosse possível e quer entender como é que a gente faz pra equilibrar as nossas expectativas, idealizações com a nossa maturidade, o nosso fatalismo e o nosso pé atrás, que muitas vezes vem pra nos proteger, mas acaba atrapalhando tudo. Essa conversa é pra você. Eu quero falar sobre Ninguém Quer, essa série do Netflix que foi uma das séries mais vistas no mundo, que é uma grande comédia romântica de dois personagens com mais de 35 anos. E se você não viu essa série, vale você ouvir esse videocast, porque eu quero que a gente reflita juntos por que a gente precisa de um pouco de fantasia, delicadeza, idealização e projeção para que os nossos amores reais sejam possíveis e o quanto isso não é ser ingênuo, ser completamente descolado da realidade e sim se dar uma chance para apostar em histórias que podem ser diferentes apesar de todos os nossos problemas acumulados. Acho que parte desse grande elan dessa série é exatamente por tratar dois personagens que já passaram dos 35, que têm uma vida amorosa conturbada, que mexem com feridas antigas deles, que já têm desilusões amorosas e, de alguma forma, a gente se conecta ali. E acho que o convite que eu quero fazer para vocês é que a gente possa, ao ver esse tipo de narrativa, seja nessa série, seja em outras séries, seja na próxima vez que você tá conversando com alguém numa relação amorosa, sair do mesmo personagem que não deu certo. E aí é interessante porque essa série foi contando assim, brevemente a sinopse pra quem ainda não viu, a série conta a história. Então pra você que não viu a série, eu vou trazer brevemente aqui uma sinopse. Ela fala sobre o encontro de dois personagens que teoricamente não teriam nada a ver, bem esse clichê dos opostos que talvez se atraiam. Então ela é uma mulher que não é muito ligada em religião, solteira, apresentadora de um podcast que fala sobre sexo, que ela faz junto com a irmã dela, e ele é um rabino judeu que acabou de terminar um noivado com uma mulher também judia e que ele tá ali se preparando para ser promovido ao rabino principal da sinagoga na qual ele trabalha, e para isso, obviamente, ele precisa estar totalmente dentro da comunidade judaica. Então, sair com uma mulher que não é judia seria um empecilho. E o que eu acho que torna o Ninguém Quer interessante é que ele coloca a gente pra ver essa encruzilhada de vida amorosa, vida pessoal e vida profissional que muitos de nós já estamos passando. E fazem a gente questionar o quanto a vontade de seguir com a nossa vida, a nossa carreira, a nossa jornada, os nossos valores, as nossas rotinas é uma autoproteção, foi uma defesa que a gente fez porque a vida amorosa já não deu certo. Foi algo interessante pra gente parar de desidealizar que a única felicidade vai vir a partir do amor romântico. Mas é aí, quando eu encontro alguém, como é que eu faço pra ceder? Porque eu vejo isso em clínica. As pessoas começam a sair e de repente, mas essa pessoa tem filhos e aí eu só posso viajar final de semana uma vez a cada 15 dias. E aí isso parece muito difícil, porque você também não quer abrir mão daquele seu fim de semana onde você ia viajar com as suas amigas, mas no fundo você queria ver o cara. Alguém vai ter que ceder. E a gente fica com tanto medo de ceder e ceder demais e ceder mais uma vez e quebrar a cara, que a gente fica num lugar truncado. Essa série, acho que ela pega na gente não só porque a gente se reconhece nos personagens, mas porque tem uma historinha por trás de que ela foi baseada na história da roteirista. Então a roteirista era uma mulher que já estava solteira há muito tempo e aí começou a se relacionar com um judeu, se converteu ao judaísmo para casar com esse marido, e o que ela fala é que talvez ela entende que esse grande elan da série validou a ideia dela de que a gente sim quer ter um bom relacionamento amoroso, quer ter um namoro gostoso passados os 30 anos e parar de vincular a nossa autoestima atual a um relacionamento ruim. Por que eu falo isso? Porque depois de muitas desilusões amorosas, quanto mais a gente vai se desencontrando no amor, mais
natural é a gente se perguntar onde é que foi que eu errei, qual o problema comigo, por que todas as minhas amigas casaram e eu não, por que os casamentos dos outros continuam e o meu não, por que eles tiveram filhos e eu não. E aí a gente vai se enxergando como essa pessoa que não deu certo. Esse é um convite pra gente sair do lugar da pessoa que não deu certo no amor. Tá bom, as outras histórias não deram certo. Isso não me define. Todos nós carregaremos muitas dores e ainda assim a gente quer acreditar que é possível. E ver estas séries fazem a gente falar, tá vendo? Pode ser diferente. E eu não preciso esconder todas as minhas dores pra que essa história seja diferente. Por que eu tô falando isso? Porque acho que tem uma grande frase pra mim na série, que é icônica, e se você viu a série, essa frase provavelmente mexeu com você, onde o cara vira pra ela e fala assim, I can handle you, que é, tudo bem, eu seguro a sua onda, eu dou conta de você. Ele fala isso pra ela num momento onde é a primeira vez que ele vai conhecer os pais dela, e ela tem uma família disfuncional, como a maioria de nós. Os pais dela são separados, o pai se casou com um homem, a mãe é super deprimida, e aí ela tem um monte de questões com essa família, e de repente ela vê esse cara naquele lugar e ela tendo que lidar com o excesso de crítica da mãe, o amor do pai que se refez enquanto ela ainda não conseguiu solucionar a própria vida amorosa. E quando a gente tá nesse lugar vulnerável, o que a gente tende a fazer inconscientemente, que é o que ela faz? Atacar o outro. Então ela começa, esse é o episódio 6, a ter tipo meio um ique, assim, uma equinha dele. Daí, sabe quando você acha que você tá sendo exigente, mas você é intransigente? Então ela fala, nossa, mas ele usa essa jaquetinha de tiozinho. Nossa, ele fala essa palavra com sotaque. Ah, meu Deus do céu, ele trouxe esse presente pra minha mãe. E aí a gente vai se pegando em pequenas coisas, pensando, cara, acho que eu não tô gostando tanto dessa pessoa. E a provocação psicanalítica que eu trago é, você não tá gostando tanto dela ou você tá se defendendo por medo de se entregar? E aí é melhor que você já saia antes que ele conheça mais da cozinha da tua casa, dos BOs que você tem com a sua família, e de que a família não é tão unida assim, e que você é caótica, e que a sua estrutura de vida não é tão perfeita quanto você acha que a da pessoa é. E aí você já se desloca. Um outro movimento muito comum que a gente faz, e que ela faz também, é quando a gente tá nesse lugar do personagem que não deu certo e a gente se sente inseguro, se tem uma pessoa que começa a gostar muito da gente, a gente olha e fala, ah, não, mas acho que ele não é tão legal assim. Ah, essa jaqueta é cafona. Ai, não é tão interessante. Ah, podia ser mais ambicioso. Eu desmereço o outro porque na minha cabeça é inconcebível que alguém legal, alguém interessante, alguém por quem eu me interesso, possa se interessar por mim. Isso não diz sobre o outro, diz sobre a forma como a gente tá olhando pra gente mesmo. E a hora que ele percebe esse movimento dela, segura ela e fala I can handle you, eu dou conta de você, isso quebra na gente e tem um efeito incrível, porque eu acho que a gente cresceu, e aqui principalmente nós mulheres, ouvindo que a gente era demais. Não, será que você é emocionada demais? Que você é carente demais? Que você é ansiosa demais? Demandante demais? Será que você tem passado demais? Você se relacionou com muita gente? Ou você tem um ex-marido muito presente? Ou se não, vai pro menos, né? Ah, eu devia ter falado menos, devia ter mandado menos mensagem, não devia ter convidado pra conhecer os meus pais, a gente devia ser menor, eu devia ser menos dramática, devia ser menos incisiva, menos cheia de opinião. É o tempo inteiro a gente nessa luta dessa régua de qual é a medida certa pra ser amada, e a gente acha que a gente tá sempre fora da medida. Eu falei aqui recentemente, vale vocês ouvirem, sobre anorexia afetiva, que a mesma proibição que a gente se dá pra pesar na balança, a gente tem se dado pra pesar nas relações. Então, ó, eu vou me diminuindo. Eu tenho que pesar menos, falar menos, querer menos, pra não incomodar o outro. Ter menos problemas na vida. Só que a gente tem um monte de problemas na vida. Talvez você vai se relacionar com alguém e você tem 2 filhos. E um dos seus filhos tá passando por um problema com o namorado dele. E o seu outro filho é um filho que tem transtorno de ansiedade. Ou você tem um problema com o seu pai que tá envelhecendo e você tá cuidando dele porque ele tá com Alzheimer. E a gente tem medo de, será que esse pacote, a minha bagagem, é muito pesada pro outro? Todo mundo tem bagagem e a gente tem que poder entender que vai ter gente que vai olhar e vai falar, olha, I can handle you, eu seguro você. Acho que essa série mexe com a gente também, porque ela mostra, a hora que você vê um homem, já logo no começo, tá nesse lugar de falar, tudo bem, você tem seus pepinos, eu também tenho, a gente vai dar um jeito, a gente sai de um formato clichê
dos filmes, das séries e também na nossa vida, que são duas pessoas ansiosas ou uma mulher de apego inseguro ansioso e um homem evitativo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, Carrie Bradshaw, que foi a nossa grande estrela dos anos 2000 e que voltou agora recentemente, ela, tudo bem, era uma mulher empoderada, independente, que escrevia, falava de sexo, mas passou 6 temporadas atrás do Mr. Big, que era o cara evitativo, que é, eu quero você, mas não muito, não posso me relacionar. A gente tá acostumada a ver esse tipo de relação. Eu tendo que conter a minha ansiedade e o cara sem saber se quer muito estar aqui. A hora que uma série mostra que uma pessoa insegura e ansiosa pode funcionar com alguém seguro, você desconstrói uma ideia de deseducação que tem colocado na nossa cabeça, que é, você tem que ser a sua melhor versão, de que enquanto você não estiver bem com você mesmo, você só vai atrair coisas horríveis, como se você fosse um imã de gente lixo, e aí pra que as coisas mudem, você tenha que fazer um trabalho interno energético, e se só tá vindo gente complicada, a culpa é sua. Isso é um discurso mentiroso, um discurso que só gera mais ansiedade, e a gente precisa entender que a gente se entende a partir das nossas relações. Eu falo muito isso aqui no canal, né? A psicanálise mostra que a gente entende a nossa percepção do eu a partir do olhar do outro pra gente. Se eu sou uma pessoa insegura e ansiosa, talvez porque eu ouvi a minha mãe, como a gente vê na série, falando, mas você também se expõe demais, mas vocês falam muito de sexo, mas você já tá ficando velha, é melhor você segurar essa pessoa porque pode ser que outra não venha. Como é que você vai se cobrar de desconstruir isso sozinha? A gente precisa de elogios emprestados, a gente precisa de pessoas que estejam do nosso lado e falam, eu gosto de você por isso também, pela sua bagunça. É um movimento de intimidade e de vulnerabilidade que eu acho que é muito bonito, a gente pode se cuidar, porque a gente cresceu aprendendo que ninguém vai dar conta. Teve uma entrevista da diretora da série que ela falou assim, disseram-nos que você pode escolher ou alguém que seja o macho alfa, mas aí esse cara vai ser tóxico, ou alguém que seja beta e saudável, mas aí o cara tem uma relação saudável, mas não vai ter pegada, vai ser o bonzinho meio molenga. E a gente não gosta de nenhuma dessas opções. E aí ela conta da relação dela. Ela fala, no início do meu relacionamento com meu marido, eu surtei. Eu só estava nervosa por estar com um cara legal, porque eu pensei que ele não seria capaz de lidar comigo. Em vez de fazer o que todo mundo tinha feito quando eu surtei, ou seja, entrar em pânico, entrar em espiral, falar, nossa, essa mulher é louca, melhor ir pra lá, ele me segurava com força, me abraçava. E o instinto desse cara, que era meu namorado e hoje é meu marido, de permanecer forte, confiante e dizer, você não precisa surtar, eu não vou a lugar nenhum. Eu tô vendo o que você tá fazendo com a gente, tô vendo o que você tá fazendo com a relação, tá tudo bem. Ou você tá precisando surtar? Tá difícil pra você? Você tá muito ansiosa? Fique ansiosa, deixa desaguar. Quer chorar? Quer ter uma crise de ciúmes? Tá tudo bem. E aí ela entendeu, eu posso surtar, posso ficar nervosa, posso duvidar do relacionamento e posso falar sobre todas essas dúvidas com a pessoa. A hora que você entende isso, que você não precisa esconder as suas inseguranças, você se desarma e ela fala, aquele momento mudou o jeito como eu olho o amor. E eu acho que é esse tipo de amor que a série convida a gente a ter. Um amor que fala, olha, eu aguento as suas inseguranças, eu aguento os seus medos, aguento as nossas diferenças e as nossas impossibilidades. E aí, eu penso que tem uma outra camada pra gente se questionar, que é sobre o foco na carreira. A gente vê duas pessoas que têm carreiras muito consolidadas. Então, ela é uma podcaster de um podcast que tá crescendo muito, e aí você vê que ela direcionou toda a energia dela e toda a libido dela pra fazer aquele trabalho. E ela ama, e ela faz muito bem, e ela empodera outras mulheres. Eu nem gosto mais tanto dessa palavra, mas enfim, ela dá voz a muitas mulheres, ela quebra tabus, ela tá fazendo esse trabalho junto com a irmã. E ele é um rabino jovem que quebra paradigmas da comunidade. E os dois estão muito bem, obrigada, dentro desse lugar da carreira. A trajetória profissional define em grande parte quem eles são. E é incrível a gente poder amar a nossa profissão, se identificar com ela, priorizar ela. Mas o quanto a gente tá casado com a nossa profissão
E o quanto muitas vezes a gente não estica a hora extra, faz mais um texto, pega mais um freela, não só porque você precisa de dinheiro, mas porque você não quer viver o seu vazio. Eu já levei isso na análise e eu vi que durante muito tempo eu fazia esse movimento, porque o seu trabalho te dá tesão, de alguma forma ele tá no seu controle, porque você desenvolver um bom texto depende de você e apenas de você. Agora, você sair pra conhecer alguém não depende só de você. Então, ao invés de bancar o risco de vou apostar numa outra pessoa, vou baixar a guarda, vou abrir espaço aqui pra algo que eu não sei no que vai dar, a gente vai casando cada vez mais com a carreira e aí o trabalho vai tomando lugar de outras relações. Quero que você pense o quanto a sua relação com o seu trabalho muitas vezes não tem esse lugar de defesa contra a intimidade. Porque se você tá ocupado demais, se você tem a rotina cheia de metas, de responsabilidades, de prazos, não tem tempo pra amar, não tem tempo pra perder, não tem tempo pra arriscar. E aí o trabalho vai se tornando esse refúgio que protege a gente do risco emocional que o amor traz. E a gente vê os dois nesse lugar. Porque é interessante que o trabalho dela fala exatamente sobre desilusões amorosas. E a hora que essa mulher começa a ser feliz no amor e ter um namorado, vem um estranhamento, né? Do tipo, será que meu podcast vai ser menos envolvente agora que eu não ressoo tanto as reclamações e as dores das mulheres? Do mesmo jeito ele, que é um rabino, e apesar de ser um rabino todo desconstruído, tem uma conexão direta com a comunidade judaica, o quanto ao trazer uma mulher que não é judia para a vida dele, ele vai estar naturalmente se distanciando de algumas dinâmicas daquela comunidade. E aí é pra gente se questionar, eu tô refém do meu personagem? Quando a gente vê ela, né, que sim, tá feliz, mas se incomoda de será que eu vou ser uma podcaster pior porque agora eu sou feliz no amor? Quantas vezes a gente não voltou pro lugar da mulher ou do homem que não dão certo, que são traídos, que a vida amorosa é difícil, porque é um lugar conhecido, porque é um lugar onde a gente tem audiência. Porque aí você não tem a atenção dos caras ou das mulheres, mas você tem a atenção de todos os seus amigos quando você conta as suas desventuras amorosas, você tem a atenção da sua família, você vira o filho perfeito, o neto perfeito, a prima incrível. E aí você vai ocupando lugares de poder e de destaque por conta do seu vazio no amor. E quando esse lugar começa a se preencher, você vai perder o outro lugar. Você vai estar se arriscando a perder coisas dentro de uma relação. A gente tem coragem ou tem medo de se envolver? Acho que o medo de se envolver é uma coisa que a série retrata muito e que eu vejo que a gente tem cada vez mais. Eu brinco que na vida amorosa a nossa experiência depõe contra nós e a gente vê na série e vê na nossa vida, né? Se eu tô identificado com esse papel da pessoa que não deu certo, como eu falei no começo do episódio, eu tô sempre com medo de repetir essa história. Então eu entro numa lógica de compulsão à repetição e o medo vira essa autodefesa. É como se cada traço do outro fosse uma possibilidade de eu reviver as dores do passado. Só que agora eu tô mais machucada e com menos tempo, então vem muito esse discurso. Eu também ouço muito na clínica de homens também, tá? Não só de mulheres. Tô ficando velha, tô ficando velho. Já perdi a minha chance. Poderia ter construído uma família incrível, ou poderia ter tido namoros maravilhosos, mas agora o tempo já passou. E aí eu quero me envolver, mas eu tenho muito medo de voltar a acreditar e o tombo ser maior. E essa semana, inclusive, eu fiz uma provocação para um paciente, porque ele tá tanto nesse lugar de que, quer saber, tá mais confortável poder estar na minha própria companhia, eu gosto da minha rotina, eu gosto dos meus hobbies, e eu tenho medo de me arriscar e sair com gente que não tem nada a ver e esperar demais, que eu falei, bom, então só te resta esperar a morte chegar, né? Sozinho e virar o velho dos gatos. Sendo que tem num discurso uma vontade de estar com alguém, porque se você quer estar sozinho, tudo bem. Será que a gente tá tão preso nesse medo de apostar e cair de novo, que a gente tá resignado do lugar que não deu certo? Que a gente tá ali apoiado no doídas venceremos, vou me juntar com outras mulheres que se separaram, foram traídas, vou falar mal dos homens, vou falar mal das mulheres. E o quanto tem um medo também, quase que inconsciente, da gente trair esse nosso coletivo, né? Então, de repente, de você é a primeira amiga que começa a namorar. Na dinâmica dela e da irmã, são as duas solteiras, com a vida amorosa toda cagada, e de repente, ela começa a se envolver. E aí ela não pode ir numa reunião de trabalho, que é no fim de semana, porque ela vai viajar com o cara, e a irmã fica
se sentindo incomodada, porque agora o desejo e a atenção estão divididas. E você fala, nossa, eu tô traindo essa pessoa, esse ciclo, esse espaço que me acolheu quando tantos caras me deram pé na bunda. Será que eu estou fazendo a escolha errada? Será que eu tô traindo a minha comunidade judaica? Será que eu tô sendo egoísta por estar me permitindo ser feliz? E aí eu lembro da música do Caetano, né? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? O quanto, por conta de muitas outras séries e filmes, e Shakespeare, e poesias, a gente romantiza esse amor que é difícil, que é batalhado, que é doído. E aí a hora que chega o amor gostoso, da pessoa que fala, eu seguro a sua onda, também tô com dúvida, mas vamos juntos, a gente fica com medo, a gente se questiona, será que é isso mesmo? Será que eu vou sozinha? E eu falei aqui da relação dela com a irmã e a relação dele com a comunidade judaica, e acho que eu queria também trazer esse convite pra gente refletir o quanto a nossa comunidade molda uma parte essencial da nossa identidade. Seja a sua comunidade uma comunidade religiosa, seja a sua comunidade a sua turma de amigas solteiras que você fez desde 2015, seja a sua comunidade as mães separadas da escola, que fazem o rodízio das crianças, o quanto a gente ainda tem influências desses grupos sociais e ele mesmo, né, enquanto rabino, sente essa pressão de representar algo maior que ele próprio. Ela também sente essa pressão de continuar representando o papel da mulher que fala muito sobre sexo escancaradamente e que precisa ser solteira por isso. Ela não pode falar muito sobre sexo e estar numa relação? Por que que a conexão com uma outra pessoa está ameaçando a nossa conexão com a comunidade? Olha como isso é um pensamento monogâmico também, né? Da gente se sentir traído, e é como se a psicanálise visse isso também como um superego social. Então não bastasse o nosso superego, e eu aqui pensando, né, eu não deveria ser assim, não deveria fazer isso, não deveria estar com uma namorada que não é judia, não deveria não trabalhar no fim de semana porque a minha irmã tá trabalhando. A gente também tem pessoas ao nosso lado que reforçam todas essas imposições à nossa felicidade, né? Que reforçam todas essas barreiras à nossa felicidade. Como se qualquer escolha individual, qualquer escolha particular fosse uma escolha egoísta. É importante que a gente possa entender que escolher pela sua felicidade não é estar desamparando as amigas que sempre te ajudaram. Não é estar totalmente contra a comunidade. A gente tem que poder ter uma cabeça mais poliamorosa, pensando os nossos outros vínculos de afeto, não só as pessoas com as quais a gente transa. E acho que para além da comunidade, as nossas escolhas amorosas também passam um pouco por quebrar as expectativas dos nossos pais, das pessoas que estão ali mais próximas, e a gente acha que já resolveu essa questão edipiana e de repente ela volta. Então quando a gente vê esse rabino tendo que lidar com a angústia de ver a mãe judia que queria que ele casasse com uma menina judia para que ele fosse o rabino perfeito, para que ela estivesse na família, para que ela soubesse das tradições, é quase como se a escolha dele fosse um demérito a quem a mãe é. Então não é só sobre a escolha pessoal, mas uma renúncia à mãe. E na verdade não tem nada a ver com a mãe. O desejo dele é o desejo dele. Só que pensa nas nossas relações entremeadas, quantas vezes a gente não se pega nesse tipo de pensamento, né? Nossa, se eu casar com uma pessoa que tem uma condição social muito mais favorecida do que a dos meus pais, será que os meus pais vão se sentir sempre desconfortáveis quando vierem na minha casa? Eu tinha uma paciente em clínica que vivia essa questão. E aí era quase como se ter uma vida próspera fosse trair o pai. O pai que sempre foi esse sinônimo de amor. Assim como ele, ao escolher uma mulher que tem crenças diferentes da mãe, sente-se traindo a mãe. Presta atenção se as suas escolhas pessoais fazem você sentir que tá quebrando esses vínculos e o quanto esses vínculos fazem essas comparações. Quantas vezes os amigos também não ficam agora que começou a namorar, então só vai fazer isso. Agora que você tá com essa pessoa, não gosta mais de fazer os nossos programas. De novo, como se eles fossem excludentes. Acho que é bonito eles trazerem o rabino pra série, porque eles trazem esse personagem principal se relacionando com
mais com a espiritualidade do que com a religião. Acho que muitos de nós estamos precisando e buscando de uma conexão com algo maior. Mas para muita gente, os dogmas da religião já não fazem mais sentido, porque, de novo, eles vêm muito mais como regras de cerceamento do que como ferramentas de conexão com o seu divino, com a sua fé, com a sua potência. Esse homem, por exemplo, tem uma cena onde ele vê um cara da comunidade traindo a mulher e ele não vai fazer o rabino moralista que vai lá dar um sermão no cara. Ele vê o cara num sex shop comprando um brinquedinho com a amante. O cara depois manda um cheque pra ajudar a paróquia, ele agradece o cara. Tá tudo bem. Cada um sabe o que faz, é preciso flexibilizar um pouco essa nossa moral. Eu acho que trazer essa dinâmica e esse rabino nesse lugar é um convite a entender que o amor, ele pode existir, pode ser construído a partir da sua visão de vida, do seu amor, e não da cultura que molda a crença, que cria uma série de proibições. O Freud até falava que a religião era quase como se fosse uma neurose coletiva, porque ela conforta, mas ao mesmo tempo ela limita e vai criando culpa, culpa, culpa. E aí a série questiona a gente de uma forma madura o que eu tô disposto ou não a abrir mão por amor. Lá atrás, quando a gente é jovem e nas primeiras comédias românticas que a gente assiste, as pessoas abrem mão de tudo por amor e que se dane as consequências. Aqui a gente vê duas pessoas se debatendo com as angústias e os conflitos do o que eu vou ter que abrir mão por amor. Então ele entende que para ele ser promovido, ele precisa de uma mulher judia. E aí ele pergunta se ela se converteria. E ela se questiona, bom, eu não sou tão apegada a nenhuma religião, então talvez eu pudesse me converter para estar com ele, mas eu também não sei se eu quero me converter só para estar com ele. Não existe, de novo, uma medida certa, mas eu acho que, principalmente nós mulheres, a gente já abriu mão de tantas coisas em tantas relações, a gente se anulou já em tantas relações, que a gente tá entrando nas novas relações com o freio de mão puxado lá pra cima. E aí a gente não cede em nada. Só que esse cara com quem você tá se relacionando hoje não tem nada a ver com o Pedro Henrique, que foi seu primeiro namorado, que fez você usar saia comprida porque não gostava da saia curta, tirar o seu batom vermelho, parar de sair sozinha com seus amigos homens, e aí agora você não vai abrir mão de nada por conta desse cara. O que será que a gente pode ceder? Quais são os caminhos do meio que a gente vai poder encontrar juntos? E aí no começo do vídeo eu falei sobre o efeito terapêutico das comédias românticas, e elas efetivamente têm um efeito terapêutico, porque a gente precisa olhar e sonhar com novas realidades possíveis. A gente está o tempo inteiro sendo metralhado por histórias de desgraças amorosas. E até tem pesquisas que mostram o quanto notícias ruins se alastram até 6 vezes mais do que notícias boas. A gente vê a própria dinâmica da cultura do ódio nas redes. Quantas pessoas entram para xingar em posts e versus quantas entram para elogiar. A gente está lidando com as nossas desilusões amorosas, dos nossos amigos, das celebridades, e aí a gente fica armado. Poder voltar a ver histórias de amor que são possíveis faz com que a gente crie essas janelas de oportunidade para voltar a fantasiar o amor. E a gente tem que poder fantasiar. O amor, de alguma forma, ele é sempre idealizado e projetado. E para a psicanálise, a fantasia é uma ferramenta fundamental no nosso aparelho psíquico. O Lacan fala que a fantasia é o suporte do desejo. O que o sujeito deseja é sempre estruturado pela fantasia. A gente tem que poder fantasiar ao invés de querer saber toda a realidade do outro. Então isso significa que, por mais racional e virginiana que você seja, toda história de amor é de alguma forma fantasiosa. A gente precisa de projeções, precisa de expectativas, precisa de idealizações para que os enlaces ocorram. E hoje as nossas fantasias estão muito mais para pesadelos do que para fantasias. A gente está tão machucada, de novo, com esse acúmulo de desencontros, desrespeitos, que a gente tem medo de fantasiar, voar longe, aí o balão estourar e a gente cair lá de cima e ser mais uma vez iludida, emocionada, ingênua. Mas a permissão e o exercício da fantasia, surpreendentemente, não se trata
de uma mera fuga da realidade. É exatamente o oposto. Fantasiar é um exercício para você ampliar a sua capacidade de criar novas realidades. Na medida que a gente amplia as nossas possibilidades de personagens, enredos e desfechos românticos. É a criança brincando. É poder fazer com que aquela mesma boneca tenha 15 profissões, 18 histórias, 13 namorados, 2 namoradas. A gente tem que poder voltar a fantasiar com a gente. Você foi a mulher traída, mas você pode ser também a mulher sedutora, também a mulher sensível, também a mulher poderosa, também a mulher misteriosa. Nesse tempo de excesso de controle e precaução, se permitir fantasiar no amor, brincar no amor, é se permitir sonhar, baixar a guarda, desarmar esse modo solteira cética, à espera da próxima falta de responsabilidade afetiva. E aí eu vejo que quando a gente maratona essas histórias amorosas improváveis, a gente vai criando, mesmo que temporariamente, uma visão mais otimista das nossas próprias vidas amorosas. A gente fica impregnado, sabe, com esse sorrisinho, essa coisa do ai, que delícia, ai, olha essa cena. E a gente pensa, nossa, apesar de todos os tropeços e frustrações, sempre existe uma possibilidade de final feliz. E aí, quando a gente volta a enxergar finais felizes como possibilidades, a gente para de interpretar todo o silêncio como ghosting, toda a demonstração de afeto muito efusiva como love bombing. Quando a gente vê os personagens aí navegando por esses altos e baixos do amor, a gente se identifica com eles. E aquelas histórias de amores impossíveis, que têm pequenos gestos de gentileza, confiança e superação, passam a ser mais do que meras cenas de filme. Eles podem ajudar a gente a ter repertório de como a gente percebe, deseja e molda as nossas relações. Eu penso que é quase como se essas doses frequentes de boas histórias de amor, de faz de conta, pudessem funcionar quase que como um super coffee para os nossos corações, sabe? Eles dão uma energia extra que impulsionam a gente a ser mais propositiva, mais disposta no amor. E eu acho que isso é muito bom em tempos de corações exaustos. Porque no fim das contas elas não são o Ninguém Quer e todas essas histórias românticas não são sobre amor. São sobre a nossa capacidade de sonhar, de fantasiar e ao fazer isso transformar a nossa realidade. Que a gente possa voltar a ser criança brincando de faz de conta, experimentando, testando, refinando as nossas emoções e expectativas para o mundo real. Afinal, no amor, assim como na vida, o que seria de nós sem um pouquinho de fantasia?